Então, vamos ficar antenados às atualidades, às novidades que o Windows 10 traz para você em 2017. A Microsoft fez todo um estardalhaço, um anúncio falando a respeito das suas atualizações, e ela até trouxe com um nome que chamou muita atenção da comunidade, que ela joga lá justamente essa atualização com o codinome Creators. Então, denomina a atualização Creators. Cuidado! Quando a Microsoft lançou o Windows 10, ela já antecipou dizendo que seria a última versão do Windows. Ou seja, não espere o Windows 11 por aí. Mas atualizações rotineiras dentro da versão do Windows. Então você compra uma vez, por isso que o preço deu uma subidinha, né? Legal também, considerável. Mas é uma atualização que agora você tem mais constantemente com novidades. E olha, algumas delas são bastante interessantes. O porém é que a Microsoft anunciou que ia ter algumas novidades que ficaram para 2018. E algumas que realmente chamavam bastante atenção para dizer assim, olha, vai ficar legal, vai trazer bastante produtividade. Então as melhorias que apareceram não foram tão em prol de produtividade. Algumas em termos de conectividade, facilitação de algumas coisas e a extensão de alguns recursos que ela já trouxe em outras ferramentas antes, né, logo de cara no Windows 10, para outras partes do Windows. Isso foi o que ela acabou trazendo de maior. Agora, o que mais chama atenção, o que mais deixa o pessoal animado, foi a integração dos recursos 3D. Mas isso está na moda, aí você usar os óculos de realidade virtual e outras coisas, como a impressora 3D. A ideia de realidade virtual foi incluída no Windows, trazendo para você essa proposta num ambiente mais tridimensional. Não que o Windows ganhou um aspecto tridimensional, mas que ele possibilita você trabalhar, usar recursos e assistir vídeos em 3D. Isso ele trouxe para você. Então, primeira coisa aí que traz essa grande novidade é usar o Paint 3D. Essa foi a ferramenta aí que ela trouxe. E claro, ela teve que fazer um merchan com a versão anterior, né? Falar, o Paint é só que agora é em 3 dimensões. E junto a ele, a Microsoft lança uma comunidade que ela denomina lá de remix3d.com, um site. O problema é que esse site ainda está limitado a alguns países, não inclui o Brasil, mas a Microsoft deu uma gambiarra. Ela vai lá e coloca, você tenta logar com o seu perfil de usuário, e na hora que você tenta logar, aparece um usuário lá, não sabe de onde, um nome muito estranho, que é para você poder acessar o Remix 3D. Então ela fez um ajustezinho ali. Mas o que você tem aqui? Um acervo de várias imagens em 3 dimensões. Assim como você tem em aplicativos, por exemplo, o Google SketchUp, você tem lá no SketchUp uma série de figuras já tridimensionais. A Microsoft tenta fazer o mesmo com o Remix 3D, trazendo essas figuras. Óbvio, inicialmente para o Paint. Mas se você for olhar dentro do Windows, também aparece uma atualização que ela não menciona muito, que é o aplicativo para visualização de outros elementos 3D. Então tem um 3D Builder ali para você trabalhar com isso. Então, outro recurso básico é para você visualizar esses elementos em 3 dimensões. Então, você gera no Paint, se você quiser abrir de novo no Paint, 3D abre, mas também tem esse outro aplicativo para poder abrir o projeto, visualizar essa imagem gerada. Existem algumas figurinhas ali prontas, tá? Que você já tem de cara lá o bonequinho, né? Do homenzinho, da mulher, tem um bonequinho que nem você vê ali no material, tem cachorrinho e tal, tem outros bonecos. Então eu já fiz ali um esqueminha no material para você ter uma noção do que dá para fazer. Dá para mudar a cor aí deles, só que ainda tá aparecendo algumas coisas, tipo aplicar a textura no personagem. Então tem algumas coisinhas que você consegue aplicar. Outras ainda tem muito a melhorar. Não vai competir, obviamente, com aplicativos como o SketchUp. É o básico, é mesmo para as crianças se divertirem, ou mesmo para você fazer algum projetinho bem inicial, ou, por exemplo, dinamizar aplicações de explicação, coisa do gênero, para você expor assim num ambiente mais virtual. Essa é a ideia do Paint 3D. E você pode importar as imagens como mandar imagens para o Remix 3D. Obviamente, tem que estar logado aí nele. E você tem também algumas versões 2D ali, tem alguns carimbos que você pode utilizar. Ele tem bastante usabilidade, bem prático para você mexer no Paint 3D. E uma coisa que também está ali é que você pode desenhar. Tipo, vou lá, faço um desenho, desenho um coração. Ele automaticamente transforma essa imagem desenhada manualmente em 3D. Claro, se você contar com um recurso como uma caneta para desenhar em 3D e com um óculos VR, você tem a realidade aumentada para poder utilizar isso. Mas se você está aí no computador querendo testar, também dá para fazer o uso dessa ferramenta. Então, o Paint 3D traz essa novidade e junto a ele o aplicativo, né, que está lá escondidinho para você visualizar isso. Agora, no menu inicial também temos novidades. Na verdade, isso aqui é mais um ajuste, né? Lembra que o Windows 10 ele é uma versão para você usar em tablets, smartphones, de modo geral.
principalmente tablets, ou aqueles computadores 2 em 1, que transformam em tablet. Tem lá o seu modo tablet. Isso já na versão inicial. Agora, ele melhora agregando características, por exemplo, que os celulares já têm, o Android já possui. Lá no Android você pode criar as pastinhas, não pode? Com vários programinhas lá dentro. Para não ter que ficar aquela coisa cheia de ícones na sua tela principal do celular, você cria uma pastinha onde você agrupa um monte de coisa dentro dela. A mesma coisa agora pode ser feita no menu inicial. Então você vai ter ali os seus blocos, que são os nomes dados a cada ícone de cada programa, ele chama de bloco ali na tela inicial. A gente chama no menu, mas tela inicial também pode ser mencionada na prova. E esses blocos, por exemplo, tem lá os do Office. Você normalmente na hora que vai organizar, você vai lá, tá lá o seu menu inicial, bonitinho, todos os ícones ali, pode separar em duas partes ou não. Aí você tem lá os ícones, por exemplo, aqui tem todos os íconezinhos do Office e uma linha que separa. Ao invés de ter assim, você pode criar de tal modo uma destas com todos eles. E que só vai mostrar aqui um menuzinho que, tipo um drop-downzinho, que aparece, abre. E dentro aqui, por exemplo, Word, Excel, PowerPoint, quando você vem e coloca o mouse ali em cima. Aí ele lista aqueles outros. Do contrário, você não precisaria então ficar colocando todos ali. Você coloca eles, só que eles ficam escondidos, possibilitando você dar uma enxugada e não ocupando muito espaço com a sua tela inicial. Essa é a proposta. Ou seja, agrupar só para organizar a coisa ali e tornar mais versátil, principalmente porque tem muitos aplicativos no seu computador. Isso possibilita trabalhar dessa forma. Então, o menu inicial traz as suas novidades também. Agora, também você vai perceber que a aparência do Windows 10 ela sofre algumas nuances, ele melhora algumas coisas. Por exemplo, lá nas configurações dos temas, então você vai lá, procura ali, por exemplo, usando Cortana, digita lá temas, você já vai cair direto lá nas configurações. Você vai perceber que surge uma nova cara, tá? Ele tem uma nova disposição dos elementos, tornando mais fácil acessar, por exemplo, configurações de mouse e assim por diante. Então tem iconezinhos lá mais destacados, como você vê no seu material. Mas a grande novidade é a opção luz noturna. Por quê? A Microsoft ela se baseia que os monitores eles emitem uma luz mais azulada, uma cor mais fria. E que para o dia, justamente, quando você está usando ali a tela, ela aparece mais, ela tem essa ênfase. Você pode perceber que fica mais azulado, mais intensa a luz. Agora, à noite, essa luz ela pode incomodar, ela pode ser mais cansativa. Então, ela tem a opção de luz noturna, onde ela torna a iluminação da tela, ela faz com que as cores puxem mais para tons mais quentes, o que se torna mais algo leve para que você possa visualizar a tela à noite. Então, um recurso aí bem bacana também, que se soma justamente à ideia de você fazer ajuste em brilho, principalmente nos notebooks ou as situações híbridas, né? Tablet, notebook. Então, luz noturna agora é um recurso que você pode ativar. Inclusive, você pode agendar, você pode fazer uma configuração do tipo, tal horário, dia tal, aí entra no modo luz noturna ou não. Então, tem uma coisa bem bacana que é esse agendamento. Agora, uma outra atualização que às vezes passa despercebida é a opção para você fazer a escrita a tinta no Office. Então, para quem tem Office 2016, o mesmo 2013 também, mas principalmente no 2016, que é a ideia de integração com o Windows, e é o que normalmente vai aparecer nas provas, você tem agora a opção de escrita a tinta. Isso na atualização do Windows. O detalhe que passa despercebido é que, para poder ver essa atualização, você tem que ir lá no Office, no programa específico, PowerPoint, Word, Excel, principalmente o PowerPoint, você vai acabar usando mais esse recurso, e habilitar lá nas configurações do programa, ou seja, vai lá no menu arquivo, opções do programa, e dentro das opções do programa você tem lá a opção para personalizar as abas. E então habilitar para aparecer a aba desenhar. Ela vai oferecer para você várias ferramentas de desenho livre para poder fazer marcações em cima do slide de uma maneira bem mais dinâmica. Embora já era possível, né? Criar algumas linhas, fazer traços de maneira livre, né? Que a gente diz mão livre. Simplesmente agora eles fizeram isso mais destacado para você utilizar ali, principalmente no PowerPoint, mas também possível em outras estruturas. Então, a aba desenhar agora faz parte ali do Office 2016, principalmente, que é o que está integrado com as atualizações do Windows. Só que tem que habilitar. É um recurso legalzinho, tal, está ali para quem usa tablet, mais interessante. E aí temos melhorias também nesse aplicativo. Lembra que o Windows Media Player, ele perde um pouco a sua visibilidade dentro do Windows 10. A Microsoft ela começa a chamar mais atenção no Windows 10, onde? Ela chama mais atenção em relação ao aplicativo Filmes e TV. Nesse Filmes e TV, ela vai propor o quê? O recurso 3D. Só que além disso, você pode pegar ali e fazer o quê? Bom, você pode ver filmes
você pode ver trailers. Como assim? Ela já traz uma lista. Sabe lá Netflix? Só que em vez de aparecer lá o filme, aparece a lista dos trailers, a capa do filme, e você pode assistir o trailer daquele filme que ainda está no cinema, por exemplo. O trailer. Óbvio, o que ela está querendo fazer? Competir com o YouTube também, de certa forma, com uma ferramenta toda integrada, sem que você precise abrir outra coisa à parte. Essa é a ideia. E na parte de filmes, adivinha? Você pode comprar, ou em outras palavras, você pode alugar o filme para você poder assistir. Então aqueles filmes, na ideia assim, eu vou contratar lá um pacote da TV por assinatura, um Telecine On Demand, um HBO On Demand, ou pagar um Netflix da vida, ou outras ferramentas que você tem aí disponíveis no mercado. Simplesmente o que você faz? Você vai ali no site, no próprio programa Filmes e TV da Microsoft e está lá disponível. Normalmente aqueles para crianças são mais baratos, tá? Aqueles infantis estão ali na faixa dos 7, 8, 15 reais no máximo. Por quê? Porque daí é mais sugestivo. O pai tá lá com a criança infernizando, quer assistir. Paga 6 pílulas lá, não me incomoda mais, criatura. Essa é a ideia. Então, para adultos, os filmes mais de ação, filmes históricos e tudo mais, no modo geral, os que estão aí no cinema, eles já têm um custo um pouco mais elevado. Mas tudo isso você vê direto pelo aplicativo. E a grande novidade, obviamente, é que além desses também tem alguns videozinhos, trailers em 3D. Se você quiser fazer o seu vídeo em 3D, também você pode filmar. E esse aplicativo vai permitir você assistir esses vídeos em 3D. Mas como é que eu vou assistir um vídeo em 3D? Cuidado! Quando a gente fala em 3D, não é mais aquele 3D como nós vimos antigamente. Não é mais aquele 3D. A Microsoft usa a ideia de 3D, mas na ideia de imersão, na ideia de realidade virtual. Então, a ideia de realidade virtual é que vai ser utilizada. Por quê? Porque ali eles citam, quero ver um filme em 3D. Mas, quer ver um exemplo? Tem um trailerzinho lá do Star Wars, onde foi gravado lá um episódio. Eles simplesmente colocaram uma câmera 360 no meio do set de gravação. E aí não tem como, você vai ver no meio da gravação a galera que está fazendo a filmagem. Então os câmeras aparecem, toda a produção, você vê a correria deles ali por trás da câmera, efetivamente. Porque eles colocaram lá uma câmera parada, fixa, e que ela vai acompanhando o set da gravação. É bacana, é legal, porque você tem uma sensação de imersão. Você, com o aplicativo, você pode mudar a câmera, falar assim, eu quero olhar para cá, eu quero olhar para lá. A câmera, ela fez a filmagem do escopo em tempo real, todo o espaço ali tridimensional. Mas aqui vem a necessidade, você como pessoa física, querendo fazer o seu vídeo em 3D, você vai ter que comprar uma câmera 3D. Você vai ter que comprar lá, por exemplo, a VR do Samsung, a VR360, que é uma câmerazinha 3D, que é a que mais está disponível no mercado, um preço não tão barato, mas comparando com uma GoPro, tá a mesma coisa. E a diferença é que é 360. Logo vai sair a GoPro também. Você também tem aqui a câmera chamada, agora fugiu como é que ela, se era com H aqui ou outro, mas acho que era mais ou menos assim, a teta, que é a mais, letra grega teta, né? Por isso que essa nomenclatura. É aquela que tem a menor emenda. Por quê? São duas lentes, uma para cada lado, e ela vai aparecer a menor emenda entre as câmeras, para você poder ver a diferença ali. Então é uma câmerazinha bacana também, e tem todos os recursos, aparatos que uma GoPro tem, para você mergulhar, para você fazer filmagens debaixo d'água, e também mais suporte de resistência para ela, porque ela não é muito resistente só o corpo dela. E também tem aí alguns modelos, por exemplo, a Motorola anunciou o seu Moto Snap com câmerazinha 3D também para ser colocada ali. Então tem várias dessas câmeras e cada vez mais acessíveis no mercado. Por quê? A câmera inicial não tem uma qualidade tão excepcional quanto a do celular. O que muda é que são duas câmeras e eu tenho um softwarezinho que faz a interpolação ali. E eu preciso de alguém que permita assistir esses vídeos. É aí que entra o aplicativo da Microsoft. A Microsoft, ela puxa a fila no quesito ser a primeira em mostrar tudo isso, tornar o seu ambiente mais versátil para trabalhar com a realidade virtual, trabalhar com a 3D de um modo geral, aí, mas você como estando no palco, você fazendo parte do cenário de um modo geral. Então essa é a ideia que ela propõe aí com as atualizações do Windows Creators. O que mais nós vamos encontrar? Uma que é pegadinha típica de prova. Uma das pegadinhas que pode aparecer na sua prova é eles falarem a respeito do Windows Defender. O Windows Defender, dentro das versões antigas do Windows, pegar lá, por exemplo, o Windows 8, ele tinha um papel. No Windows 10, no Windows 7, ele tem outro papel.
No Windows 7, o Windows Defender é só anti-spyware. No Windows 8 ele passa a ser antivírus, porém ele não leva o nome antivírus, porque ele, no Windows 8, e por consequência no Windows 10, ele fundiu as características do Windows Defender com o Microsoft Security Essentials, que aí era o antivírus do Windows 7, opcional, mas era o antivírus. Então no Windows 10, o Security Essential não existe, ele está embutido dentro do Windows Defender, e como a Microsoft quer chamar mais a atenção, dizer que o Windows Defender é um antivírus, ela inclui no seu nome dizendo, ó, Windows Defender antivírus. Então agora aparece ali. Acrescentam-se novas ferramentas e o seu layout muda. Você tem ali na tela, no seu material, a figurinha de como ficou agora a cara do Windows Defender. O que acontece? O Windows Defender, ele vem com essa nova nomenclatura, essa característica, em um momento onde que você tem quem disparado no mercado, você tem o crescente uso de ataques, e que são ataques em grande escala, ataques que estão aí derrubando grandes corporações, mundialmente falando, que é os ataques de ransomware. E a Microsoft, quando ela traz o Windows Defender nas atualizações do Creators, ela diz que agora ele está protegido e que você não vai ter problema, você não precisa esquentar a cabeça porque não foi alvo, não causou problema e ainda assim o usuário do Windows 10 não vai ter problemas com o ransomware. Os malwares aí, tipo ransomware, seja o worm, vírus, tem algumas nuances em relação a essa questão, mas ela falou, ó, com o Windows Defender atualizadinho, o Windows 10 não é vulnerável a esse tipo de ataque, esse tipo de malware, de modo geral. Os usuários, de modo mais amplo, gostam da ideia, mas aqueles que conhecem um pouco já ficam assim, sei, Microsoft está dizendo que ela vai ser imune? Ela disse que já protege, que simplesmente o usuário estando atualizadinho, bonitinho, está tranquilo em relação a esses tipos de pragas, a esse tipo de malware do mercado. Porém, é só uma questão de esperar realmente para saber se ela vai conseguir se manter ali ilesa no Windows 10 ou não. Então, a ideia é, inicialmente, que ele vai proteger você. Agora, também tem novidades em termos de jogos. Se você for olhar lá aqueles jogos do conjunto lá do Solitário, né, que a Microsoft teve que colocar, né, porque a galera ficou meio triste numa época, ela colocou lá algumas novidades do tipo integração com a nuvem. Então você agora compete. Quando você está jogando, não é só você. Ela criou problemas comuns. Então toda vez que você abrir o jogo, sempre vai ser aquele problema. Para todo mundo, o mesmo problema, a mesma disposição das cartas. E aí você tem que resolver para ganhar uma pontuação. Aí essa pontuação ela vai ser de uma maneira mundial para comparar quem tem o melhor desempenho naquele jogo e tal. Talvez, quem sabe, lá na frente, alguma premiação ou algo do gênero. Mas ela agora permite que você faça essa integração. Bem bacana, né? Mas a novidade mais legal é para os gamers mesmo. E não para o papai e a mamãe que fica jogando paciência. A ideia é que agora você pode ter recursos de transmissão. Inclusive, você consegue vincular a tecla do atalho Windows, mas as letras, né, podem ser configuradas, mas no modo geral, sei lá, o Windows G e o Windows C. São duas teclas que estão ali vinculadas, além de outras que podem ser ativas, para você poder simplesmente apertar a tecla e já começar a gravar a tela. Essa é a ideia, que você vai começar a gravar a tela do computador, simplesmente para gravar e depois, por exemplo, postar o seu gameplay no YouTube. Claro que ela não vai querer que seja lá, né, mas estou falando que você pode fazer isso, você gravou o vídeo da tela do computador, e aí quem tinha aquela situação, eu quero gravar a tela e tudo mais, ele vai oferecer essa possibilidade de gravar a tela. Só que lembra que o teu CPF fica passando por aqui, tá, criatura? Não vai copiar e jogar na internet para os outros, que você tá fudido depois. A gente vai em cima de você. Então, simplesmente, tem a possibilidade de gravação de tela agora já no Windows, não precisa ficar procurando programas à parte para isso. Mas também de transmissão, você pode estar jogando, e no meio do jogo, você abre uma transmissão para que outras pessoas assistam você jogar. Aí você vai falar, pô, mas que graça tem ver o outro jogar? Pois é, eu também não vejo muita graça, mas às vezes você quer ver como ele solucionou um problema, e assim por diante dentro do jogo. E acredite, tem muita gente que fica fazendo isso o dia inteiro, transmitindo o jogo e assistindo jogos dos outros, fica lá olhando. E esse é um mercado grande, inclusive. Então, por isso que a Microsoft resolveu incluir dentro do Windows essa possibilidade. E claro que vai se integrar aos jogos, né? Uma vez que o Windows 10 já trouxe a vinculação com o Xbox 360. Você consegue jogar jogos do Xbox que também antes eram possíveis, mas agora de uma maneira muito mais integrada dentro do Windows 10. Ou seja, você tem um jogo no Xbox, você já consegue jogar dentro do Windows, não precisa comprar a versão específica. Então ele tem esse engajamento
e a ideia é de você poder transmitir isso para outros e gravar a sua sessão de jogos. Então, o stream de jogo pode ser aparecido citado aqui. Olha, eu consigo fazer stream de jogo? Sim, você consegue trabalhar com transmissão a partir do seu computador. E o Windows Ink, outra atualização bastante legal. O Windows Ink é a ideia de escrita. Essa ideia não é nova. Se você for olhar essa característica Ink, ela vem lá do Microsoft Edge. Se você já usou o Microsoft Edge, você vê que ele tem a possibilidade de você fazer anotações nos sites. A Microsoft estendeu isso para o Windows de um modo geral. Agora você está lá usando o seu Windows, simplesmente você pode pegar um print imediatamente na tela com o Ink e fazer as observações, riscar em cima da tela, fazer marcações ali e escrever um textinho. Pô, show de bola, legal. É algo dinâmico. Principalmente para quê? Lembra que é um sistema que está num tablet. E você às vezes faz isso. Eu tirei um print aqui na minha figura no meu celular, eu quero pegar isso aqui, enviar pelo WhatsApp, eu tenho que fazer umas anotaçõezinhas aqui, vai pro cara, clica ali, clica lá. Aí beleza. Agora eu faço isso com Windows também. Então ele traz essas ideias que você já tinha, às vezes indiretamente em outros aparelhos, para dentro do Windows como um todo e não só no navegador. Ela inclui no Windows. E uma vez que você habilita isso, você vai perceber que vai aparecer uma canetinha lá no canto da tela, junto lá à barra de notificação, lá onde você tem o relógio e tudo mais, aparece essa canetinha ali, obviamente mais bonita, né? Uma caneta, então uns risquinhos atrás dela, para que você possa habilitar e usar esse recurso na sua tela. Então, a ideia é de trazer isso daqui. Agora, uma novidade que a Microsoft prometeu, mas não entregou, foi a respeito da linha do tempo. Então, é uma novidade que é o Timeline. Ela vai citar, ela diz lá para você, olha, gente, eu vou trazer isso aqui nas atualizações. Às vezes você vai ouvir falar nisso, teria o Timeline. Ela não conseguiu entregar na atualização 2017. Ela disse que vai entregar só na atualização de 2018 para o Windows 10. Ou seja, já dizendo, uma atualização que vai aparecer de novo dentro do Windows 10. A proposta da Timeline é que você possa voltar no tempo em tarefas. Tipo, liguei o computador, quero ver o que eu fiz ontem, qual foi o programa que eu abri, com qual documento que eu abri. Ou seja, mostrar de uma maneira diferente aquilo que já tem. São os acessos recentes dos seus arquivos, entre outras coisas, até na navegação e assim por diante. Ou seja, ela quer integrar cada vez mais para tornar mais dinâmico, versátil a vida do usuário. Talvez é uma das atualizações que era mais esperada e que a maioria dos usuários ficou um tanto decepcionado, porque só vai vir em 2018, aí na atualização de 2018. Então, das atualizações, existem aí 27 atualizações, de um modo geral, dentro do Windows 10, mais perceptíveis, e que dessas 27, as principais, aquelas que têm um caráter em efeito de prova, principalmente são essas. E eu apostaria mais em cima dessa aqui como uma das primeiras a aparecer no quesito prova. Por quê? Por conta do cenário que você tem mundial em relação aos ataques, em relação à segurança da informação. Então isso aqui é o seu prelúdio, né? A ideia de você ter uma previsão do que tem de novo já, para você chegar na prova e não encontrar surpresas. Obviamente, ainda não temos as questões para colocar ali para você. Então, simplesmente, a ideia é esperar para ver? Não, vamos nos antever. Vamos olhar aquilo que a banca pode trazer, já como ela pode trazer a respeito dessas estruturas, falando das novidades. Porque as bancas são sem vergonha. Já tem muita coisa que foi cobrada, recobrada, ela precisa inovar. Então, trazer questões sobre novidades e atualizações é importante. Porque lembra de uma regra. Para você considerar o seu computador seguro, base tem que ter o sistema operacional atualizado. E a Microsoft, ela propõe dentro das suas atualizações, agora dentro do Creators, que agora as próximas atualizações, então primeiro você tem que atualizar para o Creators, para que daí ela possa cobrar mais você, para que você atualize. Não cobrar financeiramente, mas cobrar ali dizendo, atualiza, essa atualização é uma atualização crítica, você tem que atualizar. Ou seja, ela vai dar uma forçada de novo em termos de atualização, porque atualizações são essenciais para promover segurança, visto o nosso cenário atual aí, com os grandes problemas que ocorreram em relação aos ataques de segurança. Beleza? Ficamos por aqui. Até uma próxima.